Boa tarde, trabalhadores e trabalhadoras. Nós hoje contamos aqui com uma visita, com uma convidada para lá de especial. Trata-se da economista Patrícia Pelatieri. Pronunciei certo? Está certa a pronúncia do seu nome? Está certíssimo. Muito bem, muito simpática. Ela que é diretora adjunta do Diese Nacional, né? Existe uma direção nacional e ela tem um cargo nessa executiva. Seja muito bem-vinda. Que prazer tê-la aqui na nossa live SMC. Obrigada, Gilce. Boa tarde para você e a todos e todas que nos acompanham. Sabe que é a primeira vez que eu estou entrevistando uma mulher do Diese. Estamos no mês de março, então nós vamos aproveitar muito esse espaço aqui, muito. E eu gostaria de repercutir... Gilce, nós temos mulheres maravilhosas trabalhando no Diese, viu? Então, espero que essa seja a primeira de muitas. De muitas. Sim, e vai ser, com certeza. Desde que eu marquei, eu vi seu nome num card ontem, que vai ter um evento aqui em Curitiba, e parece que você ia participar, mas depois teve algum contratempo, enfim. Mas quando eu vi o nome, eu falei para o Sandro é que está escondendo as meninas do Diese. Ele falou, Gilce, falou bem o que você falou, nós temos várias. Eu digo, então não me esconda. Vamos começar agora a repercutir as notícias, né, econômicas, de impacto nacionais e locais, com as nossas economistas também. Então, eu queria abordar com você um fato muito importante, que é sobre a participação da mulher no mercado de trabalho aqui em nosso país. Um dado que a gente estava conversando aqui antes de começar a entrevista, um dado que já era preocupante, que já tinha problemas na análise desses dados muito antes da pandemia, porque questões históricas e questões estruturais impactam nesses dados. Mas eu quero fazer um comentário sobre uma matéria que eu vi, uma pesquisa na Folha de São Paulo ontem pela manhã, do setor das montadoras, dizendo assim que só tem uma CEO no Brasil, que se eu não estiver errado, me corrija, por favor, que é da Chrysler. E comentando também que isso também é um reflexo da presença das mulheres nesse setor das montadoras. E essa compilação também falava da presença dos negros. Era sobre mulheres e negros no geral. Então, eu quero falar com você, Patrícia, sobre a questão das mulheres no mercado de trabalho e também das mulheres negras. Nós sabemos que quando a gente coloca recorte de cor, a gente aprofunda ainda mais o nosso abismo de diferença, de desigualdade. É com você. Fique à vontade. Acho que nessa sua questão colocada, de fato, ela nos abre aí muitas possibilidades de abordagem. Você colocou muito corretamente que nós temos problemas que são estruturais do mercado de trabalho brasileiro. O que a pandemia, essa crise do Covid fez foi escancarar, na verdade, e aprofundar problemas que nós carregamos há muito tempo dessas desigualdades no mercado de trabalho brasileiro. Então, eu vou tocar aqui num ponto que no final do ano passado, né, de 2020, a equipe econômica, né, o ministro Guedes, enfim, e outros ali do Ministério diziam que nós já estávamos vivendo uma recuperação econômica em V. Bom, nem em V, nem em W, nem em Y, não tinha, na verdade, nenhum indicador que apontasse para isso. E se nós retroagirmos lá para o início de 2019, portanto, antes da crise pandêmica, os dados também não apontavam nenhuma recuperação econômica. Na verdade, nós tínhamos, no caso do mercado de trabalho brasileiro, números alarmantes de desempregados e de subempregados, de pessoas trabalhando menos horas do que precisariam ou gostariam de trabalhar, e um aprofundamento das desigualdades, tanto de gênero quanto de cor, muito forte, né?
Então, toda a crise, ela, na verdade, ela atinge, primeiro e mais profundamente, as populações que vivem em condições mais precárias e que também estão em postos de trabalho mais vulneráveis, mais precários, que é o nosso histórico, né, no Brasil, em que pese nós tivéssemos aí alguns anos de uma pequena melhora do mercado de trabalho, essas estruturais, elas não foram superadas. Nós diminuímos um pouco essas desigualdades ao longo de 2004 a 2014, mas nós atenuamos, nós não resolvemos a questão da desigualdade. Muito bem. Então, essa crise, o que ela traz de diferente, essa crise pandêmica? A questão do impacto da saúde, da morte das pessoas, que não é pequeno, não é verdade? Então, mas para além disso, ela atinge principalmente as mulheres. E isso tem a ver com a característica dessa própria crise de saúde. Então, principalmente em razão de alguns fatores que nós podemos destacar, né? Nós temos o fato dessa necessidade do distanciamento social, do isolamento, fez com que houvesse o fechamento, e o fechamento para todo sempre, vamos dizer assim, de diversos serviços que são muito ocupados por mulheres. Então, nós tivemos aí serviços como hotéis, restaurantes, escolas de educação infantil, turismo, o trabalho doméstico, e são setores... Salões de cabeleireiros, né? Isso, que são muito ocupados por mulheres. Então, acho que essa é uma primeira característica. Um segundo fator que nós destacamos é a questão o que nós estamos chamando de internalização dos trabalhos de cuidados assumidos pelas mulheres. Bom, como esses trabalhos de cuidados, eles deixaram de ser oferecidos, creches, escolas, esse trabalho veio para dentro das famílias. E as mulheres que, historicamente, já fazem mais esse trabalho de cuidados do que os homens, né? Todos os dados mostram que as mulheres dedicam pelo menos o dobro de horas nos cuidados, nos afazeres domésticos, que a gente inclui esse cuidados às pessoas, do que os homens. Então, na crise pandêmica, isso se aprofundou, porque muitos desses trabalhos que eram prestados por outras mulheres, na verdade, eles vieram para dentro da família e as mulheres assumiram em grande parte. Então, nós temos aí uma diminuição significativa das ocupações femininas no mercado de trabalho formal e informal, e a gente poderia destacar aqui, por exemplo, o emprego doméstico. Eu vou aproveitar e destacar o emprego doméstico, porque além dele ser fortemente feminino, ele é ocupado por mulheres pretas. Então, nós temos aqui também essa desigualdade da cor. Então, para você ter uma ideia, Gilce, as trabalhadoras domésticas, nós tivemos uma redução de mais de 1 milhão de postos de trabalho no emprego doméstico. Se a gente comparar o quarto trimestre lá de 2019 com o quarto trimestre de 2020, sendo que só dessas mais de 1 milhão de mulheres que perderam os seus trabalhos, 450 mil tinham carteira assinada, 900 mil não tinham carteira assinada, então já estavam numa situação mais precária e perderam mesmo esse trabalho mais precário, né? Então, nós podemos dizer que as mulheres já vinham perdendo espaço
se nós olharmos desde 2015, já havia uma redução na participação das mulheres na força de trabalho, o que é muito preocupante para um país que quer se desenvolver, porque nós retiramos uma parte da vida produtiva das mulheres da economia, né, desse trabalho produtivo. Então, o que nós vamos ver com a pandemia, né, então, olhando 2020, né, nós tivemos uma saída das mulheres da força de trabalho, o que é muito grave, porque nós não estamos nem falando que as mulheres perderam os seus empregos, elas perderam, mas além de perder os seus empregos, elas saíram da estatística, saíram da força de trabalho. Então, foram 6.600.000 mulheres que saíram da força de trabalho, não estão nem entre as ocupadas, nem entre as desempregadas. Elas simplesmente saíram dessa conta. Além disso, nós tivemos um aumento da taxa de desemprego das mulheres, né? E um aumento, se nós olharmos aí, mais uma vez, para a cor, nós vamos ver que as mulheres pretas foram mais atingidas ainda que as mulheres brancas. Então, assim, as mulheres tiveram um acréscimo na taxa de desemprego de 3,2 pontos percentuais. E as não negras, não pretas, né, as 2,9. Então, a taxa de desemprego das mulheres negras chegou aí ao alarmante número de 19,8%. Portanto, nós estamos dizendo aqui de um volume muito grande e de um impacto muito maior do que o dos homens, embora dos homens também tenha sido bastante significativo. Nós tivemos uma redução mesmo das mulheres que estavam no trabalho informal, né? Então, assim, tirando o emprego doméstico, que eu já falei, houve uma redução de 13,5 milhões de mulheres que estavam ocupadas no trabalho informal para 11.900.000 mulheres. Então, mesmo nos trabalhos precários, portanto, com um sacrifício já bastante grande, ainda assim elas foram muito atingidas com a pandemia, né? Um outro elemento que nós temos também como estrutural do mercado de trabalho, que é a diferença, nós temos uma diferença meio cabalística até das remunerações entre homens e mulheres, que fica entre 20% e 30%, né? Que as mulheres ganham menos que os homens. E a pandemia, ela não só manteve, como em alguns casos aprofundou essa diferença salarial, né? Então, vamos pegar aí cargos de gerência e direção. Enquanto as mulheres, a hora paga foi de R$ 32, para os homens, esses mesmos cargos de gerência e direção receberam R$ 42,25, tá certo? Então, assim, na verdade, nós temos quanto mais a formação e a qualificação, nós tivemos um aprofundamento nesse distanciamento salarial entre homens e mulheres. E acho que é importante a gente colocar aqui que a permanência das mulheres fora do mercado de trabalho por um longo tempo, ela traz mais um elemento de penalização aí, para além da renda imediata que ela perde, né, quando ela sai do mercado de trabalho. Ela vai ter muito mais dificuldade no reingresso no mercado de trabalho. Então, assim, no quarto trimestre de 2020, 35% das mulheres procuravam emprego há mais de um ano, sem conseguir se recolocar. Tá. Né? Então, o que nós vemos é que, olhando aí para o cenário futuro, que
a tendência é de que os grupos mais vulneráveis, então nós estamos falando aqui das mulheres pretas, dos jovens e dos acima de 60 anos, né, homens e mulheres acima de 60 anos, essas desigualdades no mercado de trabalho, elas tendem a se aprofundar, principalmente no caso das mulheres com filhos em idade escolar, né, com filhos menores. Então, o que nós estamos observando é que essa situação ainda deve se aprofundar e deve piorar a desigualdade. Então, sabe, Gilce, seria muito necessário, para além de uma retomada mais do que imediata do auxílio emergencial, naquele valor que já é um valor mínimo, que seriam os R$ 600, nós estamos falando de uma cesta básica, seria uma retomada aí da área dos cuidados, principalmente saúde e educação, né? A fim da gente diminuir um pouco essas desigualdades. Então, nós precisaríamos pensar estratégias de investimento de políticas públicas para dar conta dessa área de cuidados que sobrecarregam tanto o trabalho feminino, né, o trabalho da mulher. E impulsionar essa economia do cuidado, ela não é só, não tem só um caráter social. Ao contrário, a política, a economia dos cuidados, ela gera efeitos multiplicadores na economia, maiores até do que setores tradicionalmente conhecidos, como indústria, comércio. Ela tem um efeito aí multiplicador mesmo na própria economia, possibilitando aí uma retomada, em algum momento para frente, uma retomada mais saudável e menos desigual dessa economia. Aí, para concluir, eu não sei se eu já estou passando aqui um pouco Não, está ótimo. Fica da à questão, vontade, mas tranquila. você tocou aí na questão das montadoras. Então, assim, o setor metalúrgico, ele é um setor, assim como outros setores industriais, primeiro que ele agrega uma série de vários subsetores, né, que são muito complexos, com muitas diferenças entre eles, mas ele, historicamente, ele é um setor muito masculinizado, né? Nós tivemos vamos dizer assim, um incentivo à entrada de mulheres no setor metalúrgico entre os anos de 2003 e 2013. Nós tivemos um aumento do número de mulheres. Lá em 2002, nós tínhamos, mais ou menos, no emprego formal, eu estou falando aqui daqueles que são declarados na RAIS, nós tínhamos pouco mais de 197 mil mulheres no setor metalúrgico como um todo. Nós fechamos 2019 com 350 mil, pouquinho mais de 350 mil mulheres nos setores metalúrgicos, mas elas estão muito concentradas no setor elétrico, né? Onde tem uma forte participação das mulheres. Elas tinham uma participação maior na indústria que nós chamamos de bens de capital, da indústria pesada, e houve uma redução nos últimos anos da participação das mulheres, que é na área das engenharias, incrivelmente. Então, nós tivemos uma melhoria na inserção das mulheres no ramo metalúrgico entre 2003 e 2013, e depois passamos a ter um declínio daquelas ocupações que eram mais, vamos dizer, ditas mais masculinas, que é o ramo da engenharia, onde teve tanto investimento, também incentivo com todas as políticas de educação, do Enem, do ProUni, do FIES, incentivando que as mulheres escolhessem
a área das ciências, das matemáticas, das engenharias. E o que nós estamos vendo agora é uma redução das mulheres, e aí isso pesa muito para a juventude, porque nós estamos falando de mulheres que foram incentivadas e se dedicaram e se formaram e que estão saindo desta formação agora e estão vendo esse mercado de trabalho que está colocado, nos levando, então, a uma desesperança da juventude, principalmente da juventude feminina, o que é muito grave para um país pensar o seu futuro e o seu desenvolvimento. Sim, fiquei até sem palavras, mas realmente é extremamente preocupante quando você percebe uma juventude sem esperança. Isso compromete o nosso futuro, estamos todos comprometidos. Eu quero fazer aqui um registro, que se você quiser fazer um comentário, fique à vontade, mas você fez um comentário muito importante falando da importância da economia de cuidados, né? E citou exatamente aqui saúde e educação como dois setores importantíssimos para que o governo federal gere, enfim, promova ação nesses dois ramos para que as mulheres tenham, para que gere emprego, para que as mulheres tenham ocupação. E daí eu fico aqui preocupada em pensar que o tempo todo a gente lê nas notícias dos jornais, o governo federal sendo em contrário do que isso que você está dizendo que é importante para nós. Porque quando se fala em votar perdão, o orçamento, né, o orçamento da União, a gente está vendo eles discutirem para reduzir, para tirar recursos que já não são suficientes dessas áreas para tentar preencher outro espaço. Quando falou no começo em auxílio emergencial, antes de ir para a votação, eles tinham que ver de onde é que iam tirar os recursos, enfim, por causa da questão de teto e tudo mais. Vamos lá para a educação e vamos lá para a saúde, porque são lugares que, não vamos explicar isso aqui agora, mas que o teto é mais alto, talvez não tenha nem teto. Então, eu me fiquei muito preocupada, e todos que estão nos acompanhando aqui também devem ter ficado, né? Quem está ligado nessas informações. Que você fala de dois setores importantes e que a gente percebe que está sendo precarizado nesse momento. E para nós encerrarmos, não dá para encerrar sem tocar aqui num assunto super importante, que é o auxílio emergencial, que no ano passado a gente sabe que não era, nunca foi o ideal. Você falou agora um dado que o Sandro, do nosso Diese Paraná, que estava comigo há pouco, acabou de falar exatamente que vocês fizeram um levantamento e que R$ 600 é uma cesta básica para uma pessoa. Mas, ainda assim, é o que o movimento sindical conseguiu elevar dos 200, que era a proposta desse governo que aqui está. Onde eu quero chegar? Nós tínhamos, no ano passado, um valor de 1.250, por favor, me ajude, me corrija, para aquelas mulheres consideradas, né, que cuidam sozinho das famílias. E esse, hoje, se mantém ainda sendo o maior ganho, mas o valor agora é R$ 375, e, por favor, me corrija qualquer dado errado aqui. Então, eu quero que você faça uma análise nesse momento de desalento, de pobreza extrema, que o nosso país voltou a discutir pobreza depois de tanto tempo. Não que ela acabou, se extinguiu, foi a questão das mulheres, mas pelo menos se equacionou, né? O Brasil saiu, aquela pobreza extrema, nós não tínhamos esse problema que tínhamos nos anos 1990, por exemplo. A gente conseguiu, de 2004 para cá, equacionar alguma coisa. Mas eu gostaria que você fizesse uma análise sobre isso, sobre este valor que as mulheres, que são consideradas a rima de família, que elas são sozinhas, que é uma grande maioria nesse país, como é que elas vivem com R$ 370, R$ 375, enfim. É com você. Então, Gilcia, acho que você toca nos pontos que são cruciais, que primeiro, essa enorme bobagem, que é dizer que é ou cuidar das pessoas ou cuidar da economia. Isso é um falso dilema, isso é uma estratégia, na verdade, para não se fazer o que se deve fazer. A economia só existe se as pessoas existirem. Então, isso é uma enorme bobagem. Acho que primeiro a gente precisa dizer que não existe e nunca existiu essa divergência, né? Em primeiro lugar, vem as pessoas e vem os cuidados. E é a obrigação de qualquer
Estado, ou governo que está à frente do Estado, garantir a sobrevivência das pessoas, né? Então, independentemente da coloração, nós estamos vendo aí países que são absolutamente capitalistas, liberais, tomando medidas que são as medidas, aqui no Brasil, vou colocar muito entre aspas aqui, chamadas de medidas comunistas, medidas que é o cuidado das pessoas. Então, aqui é uma enorme bobagem que a mídia, a grande mídia, usa e abusa dessa cantilena como se não tivesse saída. A preocupação aqui é de quem paga toda essa conta. Então, essa coisa do teto de gastos, que já era uma excrescência, independentemente da pandemia, na pandemia ela se tornou algo absurdo. Então, é um absurdo você ouvir os comentaristas que na grande mídia dizendo, precisa do auxílio, mas nós não podemos ter descontrole fiscal. É tudo uma bobagem, pago por quem tem interesse e está ganhando muito, inclusive com a crise. Então, primeiro, eu acho que é importante, muito importante desmistificar que o Brasil não só deveria, como ele poderia tomar medidas muito mais intensas de salvaguardar a vida e a sobrevivência das pessoas, pagando, sim, uma renda básica muito maior do que os R$ 600 e para um público maior. E deveria estar fazendo isso. Nesse momento, é isto o que conta. Inclusive, porque a economia só pode ser retomada se ela existir. E as medidas que estão sendo tomadas é de uma destruição, inclusive, de muitos setores econômicos. Nós estamos destruindo elos de cadeias que nós não conseguiremos remontar. Então, não dá para pensar no futuro se você destruir o presente. Que são as propostas que estão colocadas na mesa e estão sendo adotadas. Então, a gente fica muito, não só preocupado, mas agoniado, porque com essa postura e as medidas que estão sendo adotadas, a gente não consegue vislumbrar uma retomada, um futuro, porque nós estamos, além de condenar milhões de pessoas à miséria, à fome, que é o que já está acontecendo, é o que você bem falou. Nós sempre nós não superamos a pobreza, mas a gente tinha superado a fome. E nós voltamos para o mapa da fome de uma forma escandalosa. E com essa proposta desse auxílio, nós não resolveremos o problema da fome. E não resolveremos o problema da vida, porque as pessoas vão continuar tentando sair para poder conseguir sobreviver. Porque com R$375 não há como, você não come ao longo do mês, né? Então, e aí qualquer um, não precisa ser não precisa ser formado, não precisa saber matemática, estatística. Quem vai ao mercado, à padaria, ao açougue, mesmo que seja de vez em quando, sabe que não é possível, né? Então, é disso que nós estamos falando, Gilce, lamentavelmente. Acho que aqui os trabalhadores e os seus dirigentes, né, têm um papel muito importante, porque nós só sairemos disso se nos reconhecermos como trabalhadores, independentemente se estamos empregados ou desempregados, formais ou informais, microempreendedor, pequeno empresário, pequeno empreendedor, não importa, vivemos do trabalho, portanto, somos trabalhadores, só se houver uma movimentação muito intensa para fazer essa mudança que é muito necessária. E aí, vou te dizer, não acho que seja via só, eu não acho que dê para esperar uma mudança via eleitoral, sabe? Acho que a mudança tem que ser feita na prática e no dia a dia. Sim.
Que pena da gente ter muito pouco a restaurar pós 2022, sabe? Sim, não, nós temos muitas emergências e cada vez mais setores importantes da população estão percebendo isso. Não são nossos parceiros, mas a gente já observa na mídia setores empresariais que estavam quietinhos, porque, como você falou, tinha alguém aí que estava se beneficiando a rodo durante a pandemia. Então, eles estavam bem quietinhos ali, sabe? Enterravam seus funcionários, tudo tranquilo. E agora a gente começa a perceber que eles também já estão meio atentos assim. E nós sabemos o que leva, né, à mudança de um governo. São vários setores que desacomodados. Enquanto só a população vulnerável está desacomodada, nós que pensamos as pessoas de uma forma civilizatória, os movimentos sociais, sim, nós tentamos, estamos aqui lutando o tempo todo de forma incansável. Mas quando esses setores também começam a se incomodar, é quando há mudanças mais rápidas. E nós precisamos, você tem razão, todos os dias aqui eu entrevisto especialistas de diversos segmentos e setores, e todos dizem a mesma coisa, que o Brasil, em 2 anos, ele teve um atraso de 30, 40 anos em alguns setores, que vai levar gerações para conseguirmos retomar o que... Porque, assim, nós quebramos cadeias, nós quebramos elos com outros países, deixamos de fazer parcerias de troca de tecnologia. A intenção desse governo, pelo que a gente percebe, entrevistando o Fausto, né, que é coordenador geral do DIES em São Paulo, ele fez um comentário aqui extremamente pertinente, falando: observe, cuidado, porque a gente está voltando muito para o agronegócio, para voltar a ser uma grande fazenda, e de fazenda já lembra a gente de senzala, de escravidão, então vamos ficar atentos, né? Mas eu não quero falar muito, porque foi bom ouvir você aqui esse tempo todo, e você acaba inspirando a gente aqui a se colocar também. Eu quero dizer que foi o primeiro encontro de muitos. Eu espero recebê-la, assim como todas as outras companheiras do Diese, são muito bem-vindas. Nós queremos ver essa análise aqui da economia do país, da política, com esse olhar feminino, né, que a gente vai lá no nosso útero. A gente é assim. A mulher, por mais digamos assim, calma que ela seja, mas as opiniões dela são sempre muito contundentes, porque, né, nós, quando colocamos nosso posicionamento, é com alma, a gente não sabe fazer diferente disso, é com tudo. Que prazer. Deixa uma mensagem aqui para nós, por favor, diretora. Eu queria agradecer muito o convite, dizer que nós estamos sempre muito à disposição, agradecer a oportunidade de falar. Acho que é muito importante, de fato. Nós temos muitas mulheres maravilhosas no Jazz, que pode falar sobre muitos assuntos, não só econômicos, Claro. mas e outros aqui. Então, quero convidar os ouvintes, enfim, internautas, a visitarem a página do Diese. Nós temos muito material ali, as nossas redes sociais, nos acompanharem, porque a gente está sempre tratando das questões econômicas sob o ponto de vista de classe, da classe trabalhadora, já que o Diese de fato, foi pensado e foi criado por trabalhadores muito valentes, né, de dirigentes sindicais, que ousaram pensar um instituto que pudesse fazer ciência do ponto de vista da classe trabalhadora. Então, quero convidar todos e todas que visitem lá o nosso material e nos acompanhem. Obrigada, Gil. Nós vamos colocar aqui no rodapé da nossa entrevista os endereços, e quero também que você saiba, diretora, que o Diese está extremamente bem representado aqui na Live SMC. Pela importância, pelo protagonismo do nosso movimento, a nível nacional, não tem uma semana que eu não tenha um ou dois técnicos do Diese, a começar pelo próprio coordenador nacional, que você veja bem, não a conhecia, mas eu sei que você existe desde ontem, você já está aqui hoje, e isso é a prova de que essa acessibilidade faz parte de vocês. E eu sempre falo aqui para os nossos
trabalhadores e trabalhadoras. Diese, ela pensa a economia com um olhar aqui para o chão de fábrica, né? Não somos rentistas, não são os números que aparecem no Jornal Nacional, que é o que as pessoas assistem mesmo, até nos outros canais também, que já está recortado do ponto de vista para manipular o pensamento da população. Então, eu sempre falo do valor de vocês. Fora, eu também explico para eles da importância dos técnicos do Diese no Brasil inteiro, nas negociações coletivas. Sentaríamos na mesa com muito mais disparidade de condições se não tivéssemos o Diese para analisar as conjunturas locais, para falar dos números. Nossa, foi tão importante o Diese aqui no Paraná, nas negociações aqui dos metalúrgicos, desde o ano passado, quando os empresários já vieram. Eu acho que você, diretor, deve ter acompanhado de São Paulo o nosso problema gigante dos 747 da Renault. E tudo aquilo foi enfrentado com a participação dos economistas, porque as empresas, no que é interessante, né? Começou a pandemia, de forma global, as empresas já viram uma forma de lucro, de dizer que tinha que fazer reestruturação. Empresas como a Renault, que está há mais de 100 anos no mercado, enchendo seus bolsos à farta, aí quando acontece uma pandemia, eles já foram insensíveis. E não é só eles, né? Todos. A Ford foi embora daqui por culpa do nosso governo federal, que não dá segurança, né? Porque não tem uma política de indústria, enfim. Se começarmos aqui, nós vamos ficar conversando o resto da vida e não dá, porque tem sua agenda. Foi um enorme prazer, porque acho que a conversa só se dá dessa forma quando ela é boa, que ela não termina mais. Com certeza, Júcia. Eu agradeço muito a sua colaboração e vamos participar de mais debates aqui na Live SMC com você e com as demais colegas do Diese. Que prazer! Se cuide com saúde, você e sua família, é o que nós desejamos aqui. Muito obrigada. Obrigada.